Sejam bem-vindos à nossa conversa sobre as potências secretas da Lua, segundo a ciência contemporânea e a literatura védica. Na verdade, os nossos estudos são baseados na literatura védica e nós utilizamos a ciência contemporânea para comprovar o conteúdo destes manuscritos tão profundos e tão surpreendentes que trazem ao mundo notações científicas e uma série de dados que surpreendem e orientam a busca de cientistas, pesquisadores, espiritualistas e diversas pessoas que se interessam em resolver os enigmas da existência de uma maneira ou de outra. Muito bem. A Lua é o astro que representa o mistério. Por isso ela é associada a Deus para a cultura indiana, pois ela é como um farol que ilumina a escuridão. Nós podemos facilmente perceber que a beleza da Lua é muito diferente da beleza do Sol e da beleza dos outros astros. Para que nós consigamos enxergar Vênus, Júpiter, as demais personalidades cósmicas, como dizem os grandes sábios, precisamos de telescópio ou de uma meditação muito profunda e poderosa. Já a Lua e o Sol são diferentes. Mas enquanto o Sol não pode ser tranquilamente observado a olho nu, pois ele cega a nossa vista, embaralha o nosso foco, a Lua pode ser longamente, detalhadamente admirada. Ela se concede aos seres humanos, a todos os seres vivos do nosso plano terrestre, de maneira serena e calma, ao mesmo tempo em que ela exibe um evidente mistério. Os manuscritos védicos vão dizer que dois planetas invisíveis obscurecem ou devoram a Lua ciclicamente. Eles vão dizer, os Puranas, os textos sagrados da antiga Índia, que a Lua nasce e morre, e que ela ressurge, que ela, de certa maneira, a Lua reencarna, segundo a literatura védica, na testa de uma das infinitas faces de Deus. Então, vou recapitular brevemente. A Lua é o astro que representa o mistério, e por isso ela é associada a Deus para a cultura indiana, pois ela é como um farol que ilumina a escuridão. A beleza da Lua é diferente da beleza do Sol. Estes dois astros são considerados como o olhar do infinito sobre a nossa realidade. Nós precisamos de telescópios para observar Júpiter, ou Saturno ou Vênus. Mas o Sol e a Lua são facilmente visíveis. E por isso eles são descritos como os olhos da suprema personalidade de Deus. Nós temos que nos lembrar que a literatura védica é extremamente poética, mas os seus textos, os próprios mantras, vão dizer que nós devemos entender essa literatura como sendo ao mesmo tempo metafórica, alegórica e literal, que aquilo que está escrito ali precisa ser alcançado pela nossa consciência. Já falamos em outras aulas que os cientistas modernos tentam fotografar e entender, relatar a realidade de um ponto de vista que exclui esta visão mística. Mas isso é, segundo os grandes sábios, a incapacidade desses mesmos cientistas que têm uma fé na matéria superior à fé que eles conseguem desenvolver na consciência ou no espírito. Muito bem. Então, o Sol, como nós dissemos, não pode ser observado a olho nu, ele cega a vista, ele embaralha o nosso foco, enquanto a Lua se oferece serena e plácida
a nossa visão. Nós podemos contemplar a lua por longas horas, a noite inteira, se desejarmos. Então, ao mesmo tempo, porém, ela mantém um mistério. A lua desaparece e reaparece. Assim, os manuscritos védicos, os Puranas, vão dizer que a lua morre e renasce. E que ela reencarna, de certa maneira, apoiada no poder do Supremo Deus. Apoiada na testa de uma das infinitas faces da inteligência absoluta. E o que isso significa? Muitos imaginam que seja uma simples metáfora. O rosto de Deus está em todas as direções, diz o texto, dos Puranas. Então, apoiada na divina fronte do Supremo, a lua ressurge calculadamente para infundir, para distribuir suas bênçãos ao cosmos. Na literatura védica, a lua não é um satélite, um mero satélite, mas um graha, um astro que influencia profundamente a vida. Nós sabemos que, segundo a ciência, todos os astros emanam, todos os corpos possuem uma esfera, uma radiação eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética da Lua é comprovada cientificamente e ela interage com a natureza, com as marés, como nós vamos ver em detalhes e tentar entender do ponto de vista filosófico. Segundo a ciência mais moderna, nós conversamos com uma pesquisadora da Universidade de Harvard sobre isso, a Lua emana raios que tocam o corpo de todos os seres vivos e que, por sua vez, nos enxergam, pois esses raios interagem com os átomos do nosso corpo, revelando uma visão que é diferente da que nós, seres humanos, temos sobre a realidade. Nós falaremos mais adiante sobre isso, talvez no nosso curso sobre astrologia. A Lua é um dos arcanos máximos deste nosso universo, ou seja, uma das figuras centrais da nossa relação com o cosmos. Um poeta uma vez disse que de tanto declamar poesias sobre a Lua, não há mais nada a ser dito sobre ela, mas isso é uma licença poética, pois nós poderíamos falar infinitamente sobre a belíssima Lua, a Lua que espalha, segundo a astrologia védica, a astronomia védica e a literatura da Índia clássica em geral, uma bênção que refresca e purifica o nosso mundo. Segundo os sábios da antiga Índia, ela distribui um néctar especial que faz crescer as plantas, que faz crescer inclusive as crianças. Nossos avós diziam que nós crescíamos durante a noite, de manhã estávamos mais alto. Costuma-se marcar a idade das crianças na parede com um lápis, de manhã cedo. Então, a Lua espalha este soma, ou seja, uma espécie de poder de líquido invisível que nutre os corpos na realidade material. É comum acordarmos de manhã e vermos que as flores abriram durante a noite, que há um ramo novo na planta que está crescendo no vaso ou no jardim. Sim ou não? A Lua é associada à mente e às emoções. Chandradeva, nome que se refere à Lua em sânscrito, é uma potência cósmica, uma potência universal de suma importância. No calendário védico, no calendário da antiga Índia, que influenciou a maioria dos calendários das culturas mundiais, esse lume celeste rege as segundas-feiras. É por isso que se fala de Moon Day, né, do dia da lua em inglês, por exemplo, lunedì, ou lunes em italiano ou em espanhol, lundi em francês. Então, a lua vai presidir este dia, influenciando maiormente as segundas-feiras.
também ela vai reger a mente dos seres humanos no seu aspecto emocional. Sabemos que o aspecto racional da mente é regido por Mercúrio, Buddhi em sânscrito. Muito bem. A Lua, portanto, vai influenciar a maneira como as nossas emoções se manifestam. É comum que as pessoas digam, tal pessoa acordou de lua, não é? Tal pessoa tem tanta sorte que tem o nariz virado para a lua ou qualquer outra parte do corpo virada para a lua, não é? Então, ela representa também a água, os líquidos. Ela está associada à mãe, à maternidade e a todos os arquétipos ligados à figura materna, como professoras, cuidadoras, enfermeiras e outras funções sociais ou familiares. Portanto, ao cuidado e à nutrição. Quem tem uma lua mal posicionada no mapa natal geralmente tende a ter dificuldades com estas mulheres da nossa vida, com estas figuras que vão representar o aspecto materno. A lua é tão importante na cultura védica que o calendário hindu se baseia no que chamamos de Tithi, ou dia lunar. A lua orbita ao redor da Terra a um ritmo de 12 graus a cada 24 horas. Esse espaço temporal, que equivale a essa medida de 12 graus do percurso da Lua, é chamado de Tithi em sânscrito. Então, um Tithi é um dia lunar e existem 30 Tithis em um mês. Na verdade, eles vão se subdividir em 2 grupos. O mês lunar é feito de um bloco de 15 dias e de um outro bloco de 15 dias. Cada um desses blocos vai se chamar Paksha, e isso é muito importante compreender. Então, o Paksha é o nome da metade do mês lunar, ok? Os Tithis vão ser numerados, ou seja, esses dias da Lua são numerados de 1 a 15, e vão se repetir a cada um desses Pakshas, certo? Cada um desses 15 dias estão associados a um diferente objetivo para a vida humana. Portanto, seria ideal que nós entendêssemos em que Tithi nós estamos. Nós perguntamos, que dia é hoje? Dia 1º? Dia 29? Dia 30? Da semana, hoje é o quê? Quinta-feira, amanhã é sexta. Nós deveríamos também calcular o Tithi lunar, pois o Tithi nos dá a informação sobre qual atividade deveria ser feita naquele dia. Então, vou repetir que existem 2 Pakshas, o Shukla Paksha e o Krishna Paksha. Os 15 primeiros Tithis do mês pertencem ao Shukla Paksha, ou seja, a quinzena brilhante. Enquanto os 15 restantes pertencem ao Krishna Paksha. Então nós vamos falar um pouco deste primeiro. O Shukla Paksha é o período crescente da Lua, que vai da Lua nova até a Lua cheia. Como dissemos, ele é a metade iluminada, a metade brilhante do mês. E por que nós deveríamos saber quando ele está acontecendo? Porque ele é mais favorável para os atos produtivos, para o crescimento e para o desenvolvimento de qualquer projeto, de qualquer plano. Então nós deveríamos começar projetos novos, atividades que não foram feitas antes, no começo do Shukla Paksha, ou seja, assim que ocorre a Lua Nova. E deixar para concluir os projetos, para fechar os projetos, para descartar aquilo que precisa ser trocado ou descartado, no Krishna Paksha, certo? Da Lua Nova à Lua Cheia, vou repetir, devemos começar projetos, enquanto
a lua mingua, nós devemos fechá-los, concluí-los, terminá-los, ou revisar o que foi feito nessa primeira quinzena. Isso deve funcionar como um ritmo natural da nossa mente, da nossa consciência. Nós devemos nos associar ao calendário lunar. A nossa mente e a nossa consciência deveriam se conectar com a lua. Como nós já dissemos, que dia é hoje, né? E que Titi também é hoje, que dia do calendário lunar é hoje, certo? Já a metade escura do mês, que vai da lua cheia até a lua nova, é mais favorável para os atos de conclusão, liberação e desapego, certo? Então, nós dissemos que isso representa um mistério. A literatura védica vai dizer que 2 planetas invisíveis engolem a lua, que a lua literalmente morre e que ela ressurge, apoiada na testa de uma das infinitas faces de Deus. E eu convido ao público a meditar sobre esse aspecto, a tentar entender o que significa, em termos racionais, em termos práticos, essa questão. Há quem consiga decifrar este mistério cantando o Mahamantra Hare Krishna e pedindo orientação à própria personalidade do infinito para que possamos enxergar os mistérios do cosmos. É assim que eu sugiro que nós façamos para entender melhor como é a realidade que nos circunda. Muito bem. Agora nós vamos falar do 11º Titi, que se repete, acontece tanto na quinzena clara quanto na quinzena escura. Ele é denominado em sânscrito Ekadasi, que significa exatamente 11º em sânscrito. Existem 2 dias de Ekadasi em cada mês. Um ocorre aproximadamente no 11º dia após a lua nova e o outro no 11º dia após a lua cheia. Segundo a tradição védica, esse dia é reservado exclusivamente, deveria ser reservado exclusivamente no nosso calendário para a adoração a Deus. Em sânscrito, Vishnu ou Krishna. Cada Ekadasi do ano estaria associado a um avatar, a uma manifestação de Deus dentro do universo material. A prática de jejuarmos nesse dia favorece o controle dos nossos órgãos dos sentidos, os 5 órgãos dos sentidos e os 5 órgãos de ação, que são os braços, as pernas, a boca e a mente, o que é imprescindível para a obtenção de força espiritual. A disciplina e o autocontrole são imprescindíveis, são ingredientes necessários e fundamentais para o avanço da vida espiritual. É possível avançar espiritualmente sendo incapaz de controlar a raiva, a tristeza, a cobiça, a ira? Não, segundo os grandes santos. É obrigatório que nós tentemos dominar os nossos impulsos para poder crescer do ponto de vista do foco e da consciência, como já explicamos em outras aulas do Grupo Ciência Milenar Indiana. Muito bem. Considerando a perspectiva científica e racional, qual seria o motivo para realizarmos um jejum no 11º dia da lua nova e no 11º dia de distância da lua cheia? Ponto de interrogação. Muito bem. O ciclo lunar se inicia com a lua nova, chamada de Amavasya em sânscrito, que é exatamente quando a lua não está visível. A lua vai crescer continuamente até chegar na sua fase mais exuberante. Quando a lua está cheia, em sânscrito a lua cheia chama-se Purnima, ou Purnima, e essa pronúncia vai depender se há uma palavra associada à lua cheia ou não, por exemplo, como Goura Purnima, ou Goura Purnima, e vai mudar também de acordo com algumas regiões da Índia. É por isso que há uma briga em relação a isso.
mas não se pronuncia Purnima, como muitos pensam. Muito bem. Então, na sequência, como já anunciamos a Lua, e como sabemos, porque a Lua a gente tem um contato com ela praticamente diário, não é? Quem é que não fica em choque, pasmo, quando olha para uma linda Lua no horizonte do céu assim que anoitece? De repente nós paramos até de falar, dependendo da beleza da Lua. Portanto, não é uma ideia subjetiva. Os animais uivam para a Lua cheia, não é? Há uma reação da natureza à beleza desse astro. Então, não se trata de uma mitologia ou de um aspecto cultural, de um aspecto antropomórfico, ou seja, que tem a forma dos pensamentos ou as formas ligadas à humanidade. É algo que mexe com a natureza, como nós vamos ver também em breve. Então, a Lua vai diminuindo seu brilho até passar para a fase completa, minguante, e reiniciar tudo novamente. Então, quais são os titis? Né? Então, na seguinte ordem: Pratipada, Dvitya, Tritya, Chaturdasi, Panchami, Shashti, Saptami, Ashtami, Navami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi, Chaturdashi, Purnima ou Amavasya, dependendo do Paksha em que nós estamos. Se nós estamos indo na direção da Lua cheia, ou se nós estamos indo na direção da Lua nova. Então, obviamente, isso é algo que a gente vai adquirindo à medida que a gente avança nos estudos, em que a gente compreende mais a relação da astronomia, da astrologia védica com a nossa realidade material, com a nossa consciência. Mas vocês devem notar que existem períodos, por exemplo, em que a ciência milenariana não se manifesta. Isso não é só devido a problemas técnicos. Isso também tem a ver com o fato de que nós estamos, às vezes, em Mercúrio retrógrado, como aconteceu até ontem, e é por isso que as nossas atividades recomeçaram agora. Muito bem. A força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, digamos assim, impulsiona as marés. E como o corpo humano, isso é científico, e como o corpo humano é formado em grande parte por água, essa força também irá influenciar o nosso organismo. Essa energia não é sentida com a mesma intensidade todos os dias. Isso já foi mapeado, ponto por ponto, pela ciência. No 11º dia de cada quinzena do ciclo lunar, a Lua e o Sol se colocam numa posição específica e a pressão atmosférica nesses dias é mais baixa, impactando os fluidos do corpo humano. Então é por isso que deve haver uma purificação cientificamente comprovada nessa data. A partir do 11º dia de cada ciclo, a influência da Lua sobre os líquidos do corpo e sobre a mente começa a aumentar, devido à posição da Lua. É por isso que a purificação é feita e a gente sente também muito bem no Dwadasi, no dia seguinte ao Ekadasi. Ek, em sânscrito, significa Então, para formar a palavra 11 ou 11º, nós vamos Ekadasi, Ekadasi. O 12º é Dwadasi. E assim, aos poucos, nós vamos cracando, não é? Os significados dessas lindas palavras em sânscrito que soam como um sortilégio, como uma magia para os nossos ouvidos. Então, nós estávamos estudando também recentemente, uma parênteses, a influência da linguagem na musculatura facial das pessoas, né? Existem os músculos intrínsecos, que são músculos que se movimentam sem que a gente note. E quando você troca de língua, se você fala, por exemplo, português e inglês, você vai usar outros músculos para pronunciar o inglês e outros músculos para pronunciar o português, e assim por diante com todas as outras línguas. Isso faz com que a gente mude de voz. Vocês já notaram? Alguém que fala em português com uma voz mais grave
e em inglês com uma voz mais aguda, por exemplo, ou vice-versa, certo? Isso ocorre porque a musculatura envolvida é diferente. E a musculatura profunda é diferente. E o que é a linguagem? A linguagem é uma maneira de relação que nós temos com a realidade. O nosso corpo observa a realidade, ele reage às coisas que estão acontecendo, ele se move e nós emitimos sons, né, que têm determinado significado, certo? Então, já foi comprovado, inclusive cientificamente, hoje me chegou essa notícia através da pesquisa de um dos alunos que participa do grupo avançado do Ciência Milenar Indiana, que há estudos que comprovam que as pessoas mudam de personalidade de acordo com a língua que elas estão falando. Elas podem ser mais sérias ou mais engraçadas numa língua ou em outra, por exemplo. Então, imaginem a mudança que ocorre em relação à força do eletromagnetismo de algo que consegue mexer com as marés dos oceanos. Você consegue exercitar poder sobre uma onda? Muito difícil, é mais fácil que ela derrube você e vire você de ponta cabeça, não é? Então, a Lua não sofre o impacto da onda, a Lua move as ondas e a maré. Então, quem é mais forte, o oceano ou a Lua? Ponto de interrogação, a resposta é fácil, certo? Então, nós temos que entender que a natureza está viva e que ela tem significados, como nós já explicamos em outras aulas. Muito bem. Então, vamos voltar à questão do Ekadasi. O Ekadasi é considerado o dia mais favorável para observar o jejum e limpar o corpo de todas as toxinas por isso. A limpeza periódica do corpo é necessária, assim como existe, por exemplo, o banho. Você toma banho todos os dias, eu espero. Então, para se livrar das toxinas que ficam acumuladas, das bactérias que estão acumuladas sobre a pele. O jejum é necessário, é um jejum leve, o jejum de Ekadasi, nós vamos evitar carne, grãos e outros alimentos. Existe uma lista que vai ser publicada neste vídeo, para aqueles que ainda não fizeram Ekadasi, e um convite a participar do nosso grupo de Ekadasi através do WhatsApp, ou através do Facebook, ou também da nossa página no Instagram, ok? Eu não sei nem se eu pronuncio direito todos esses sites, porque eu não entro muito neles, mas eu sei que o Ciência Milenar Indiana se comunica com vocês através destes portais de comunicação. Muito bem. Estávamos dizendo que a limpeza periódica do corpo através do jejum garante um bom funcionamento digestivo. E por que isso é importante? Porque o corpo é como um motor. Hoje eu estava conversando com um estudioso de medicina chinesa que disse justamente isso. Os ocidentais não entendem que o corpo é como um motor. E que a temperatura corpórea é uma das primeiras coisas que precisa ser verificada, analisada e compreendida pelo médico para que nós tenhamos um estado de saúde equilibrado e constante, assim como o motor do carro. Ele fez essa metáfora, ele disse, se o motor do carro ferve, o que acontece? O carro para. Se ele esfria demais, o carro não liga. Então, todas essas questões precisam ser compreendidas também do ponto de vista filosófico. A saúde é um dos tópicos que nós gostaríamos de analisar nos cursos do Ciência Milenar Indiana para entender o que significa ter saúde, o que significa o coração, o que significa o funcionamento do pulmão, qual é a relação entre eles do ponto de vista essencial, existencial. Não só do ponto de vista mecânico, como faz a ciência e a medicina no Ocidente. Além disso, o jejum favorece uma maior circulação sanguínea no cérebro e no corpo inteiro, consequentemente uma revitalização mental, diferentemente de quando há alimentos a serem ingeridos no estômago, local onde a circulação sanguínea passa a ser maior para melhorar a digestão. Então é preciso regular isso, ou seja, se você está sempre comendo, o sangue está sempre indo para a barriga. Palavra simples. Se você nunca faz jejum, o sangue nunca tem tempo de subir até
de deixar o sistema digestivo todo e de subir para irrigar o cérebro e acalmar a mente, revitalizar a parte superior do corpo, que é onde a gente tem a impressão de morar, não é? Se alguém perguntar para você onde que você mora, você vai dizer na cabeça. Mas não é assim, né? A gente mora no corpo todo, como nós vamos explicar um dia, quando analisarmos do ponto de vista filosófico a Ayurveda, as medicinas orientais, em confronto com as medicinas ocidentais. Por exemplo, nós poderíamos dizer algo bastante interessante sobre isso. A literatura védica vai afirmar que o coração é o órgão principal do corpo. E alguém fala, mas como que o coração é o órgão principal do corpo se o cérebro é tão famoso e ele é o dono da inteligência? Nós já explicamos isso em outras aulas. Quando há morte cerebral e o coração continua batendo, a pessoa ainda está viva. A morte do coração representa a morte fulminante e imediata. Não existe cérebro que possa continuar mantendo um indivíduo aqui no nosso plano material, nosso plano terrestre, se o coração para de bater, certo? E nós conseguimos entender através de meditarmos, ou seja, de refletirmos conscientemente acerca desse tópico, que o coração não é só o coraçãozinho, esse órgão que está aqui, né? Ele é o coração e todas as veias. Então o coração se espalha por todo o corpo, né? Está simultaneamente tocando todos os órgãos, e é por isso que ele também é a sede da mente, e é assim que ele vai distribuir as energias, por exemplo, a ira para o fígado, o medo para os rins, etc, etc. Ele vai gerenciar o corpo de maneira ativa, permanecendo somente com a alegria, como diz, por exemplo, a medicina chinesa, que é, na verdade, uma filha até bastante prodígio da Ayurveda. Nós vamos um dia fazer o confronto entre essas duas linhagens. Na verdade, a medicina ayurvédica se alia à alopatia em muitos momentos, enquanto a medicina chinesa não faz isso. Mas por quê? O que está por trás desse impasse? Pelo que eu consegui compreender, a medicina chinesa fez uma espécie de reinstalação dos seus conceitos em Kali Yuga, enquanto a medicina ayurvédica manteve os conceitos clássicos intactos. Então houve uma modernização da medicina chinesa interna, e a modernização da medicina ayurvédica é feita através do apoio da medicina ocidental. Muito bem, assim nós vamos decifrando a realidade através dos estudos do Ciência Milenária Indiana, da colaboração de muitos alunos que são muito importantes para que essas aulas aconteçam. E eu agradeço a todos que colaboram ativamente conosco. Então, essa limpeza física é fundamental para qualquer tipo de enfoque medicinal, tanto no Ocidente, quanto na China, quanto na Índia. Então, é preciso deixar que por um dia essa energia que está sempre ocupada na digestão se ocupe do resto do corpo, suba até o cérebro para restaurar o equilíbrio mental, certo? Nós não poderíamos abrir um parêntese aqui para falar sobre o cérebro, até seria adequado, mas nós vamos deixar isso para esse futuro curso que também estamos preparando sobre medicina, saúde e filosofia. Muito bem. Muita gente abandona o corpo, ou seja, morre, né? Em palavras mais simples. A gente usa essa expressão, abandonar o corpo. Outro dia eu estava falando com um outro médico, né? Eu falei, fulano abandonou o corpo. Ela falou, ele ficou assim, o que quer dizer isso? Eu falei, não, ele morreu. Morreu. Então, essa é, né, a linguagem daqueles que entendem que a alma sai do corpo, né? A alma não morre, o que morre é o corpo. Muito bem. Então, muita gente abandona o corpo no dia do Ekadasi porque há uma guerra entre esta purificação, ela precisa ser realizada. Isso é estatístico. Recentemente eu fiquei sabendo de alguém que inclusive segue a literatura védica lá na Índia, me disseram, tal pessoa abandonou o corpo justamente no dia do Ekadasi. Um dia auspicioso, mas se nós pudermos prolongar a nossa vida para alcançar mais conhecimento e purificar ainda mais o nosso comportamento, isso é melhor do que
morrermos no Ekadasi, não é? Nós podemos morrer daqui a 20.000 Ekadasis, ao invés de deixar o corpo no próximo. Muito bem. Então, quando fazemos jejum, no Ekadasi, há a pressão atmosférica nesse dia, né? Ela exerce uma pressão diferente sobre o corpo, afetando os líquidos e os fluidos corporais e o sistema digestivo, como nós já explicamos. Então, ocorre literalmente uma purificação no físico. As escrituras védicas vão falar de uma purificação kármica, inclusive, certo? Então, existe um aspecto que não é físico no Ekadasi. A grande bênção do Ekadasi é essa. Nós já explicamos que nós poderíamos fazer o Ekadasi para obter uma bênção, uma cura, alguma coisa referente a alguém, né? Dedicar os frutos do Ekadasi a alguém. Mas a melhor maneira de fazermos o Ekadasi, segundo os grandes sábios, é dedicando essa austeridade à inteligência suprema, a Deus. Para o prazer de Deus nós nos purificamos para compreendê-lo melhor. Então, existem estudos, né, sobre o Ekadasi e sobre o impacto do Ekadasi no sono, e sobre a ação da lua também relativa ao sono. Segundo um estudo realizado em 2021, grande parte da história humana, né, em grande parte da história humana havia mais atividade das pessoas durante a lua cheia, isso é uma questão histórica, já que o luar consegue manter as pessoas acordadas e ativas por mais tempo. Inclusive por uma questão prática. A noite é visível quando a lua está cheia. Então as pessoas poderiam agir em muitas guerras, muitas cenas de amor, muitas resoluções históricas foram tomadas na época em que o brilho lunar era forte e que as pessoas poderiam se locomover à noite, por conta dessa específica bênção, obviamente, da lua. Fica claro que a literatura védica não adora nem o sol e nem a lua como se eles fossem Deus. Vamos esclarecer isso. Nós entendemos que os astros servem a Deus assim como os seres humanos deveriam estar fazendo. Então, outro estudo percebeu que em pessoas que vivem em ambientes rurais sem eletricidade, o sono começava mais tarde e durava menos nas noites que antecedem a lua cheia. Existe uma relação bastante conhecida e comprovada entre o ciclo menstrual feminino e o ciclo lunar. Um estudo de 2021, recente, realizado com mais de 300 mulheres, percebeu uma correlação entre a lua cheia e o início do período menstrual, quando a duração do ciclo era de 29,5 dias. Um estudo de 2021, que analisou os ciclos de 22 mulheres que registraram sua menstruação durante 32 anos, percebeu que quando a lua estava mais próxima da Terra, a sincronização entre o ciclo menstrual e a luminescência, ou a força da lua, era maior. A lua cheia influencia também o parto dos nossos filhos, sobrinhos e netos. O nosso próprio parto também. O nosso nascimento foi influenciado pela ação da lua, portanto. Não é só uma questão das pessoas que estão ao nosso redor. Isso diz respeito à nossa vida. Então, em um estudo de 2021, houve variações significativas nos padrões de 38,7 milhões de nascimentos na França, ocorrendo mais nascimentos durante a lua cheia. Ou seja, tudo transborda durante a lua cheia. E é por isso que, na Índia, eles dizem que devemos cortar o cabelo na lua cheia. Alguém vai dizer, a minha avó também dizia. Mas a sua avó dizia isso porque ela imaginava que o cabelo ia ficar mais forte se cortado na lua cheia. Isso não está errado, porém, por que isso acontece? Os manuscritos ligados ao Ayurveda vão nos informar que, e os grandes santos vão confirmar isso, pois é um hábito dos monges, raspar a cabeça na lua cheia, que nesse momento as toxinas estão transbordando dentro do nosso corpo. E elas chegam até os cabelos, e se você corta os cabelos na lua cheia, você se livra das toxinas.
extras, das toxinas extra que estão dentro do nosso organismo. A Lua também afeta o comportamento. Existe um estudo de 2018 que comprovou que existem mais acidentes de carro na Lua cheia do que em qualquer outro dia. Dos 3 dias que precedem a Lua cheia e na Lua cheia do que qualquer outro dia do mês. Então, no que se refere à ocorrência de crimes, um estudo de 2016 concluiu que as fases da Lua não afetam a criminalidade em ambientes fechados, pois existem as lâmpadas, né, hoje em dia, mas em ambiente aberto sim. Há mais crimes quando há lua cheia, pelo mesmo motivo que antigamente as pessoas realizavam fatos históricos de noite só quando a lua estava brilhando. Porque a iluminação, né, o favor que a lua faz de espalhar a luz e nos fazer enxergar a realidade ao nosso redor, né, é uma influência em relação à atividade de qualquer pessoa, inclusive dos bandidos. 3 ou 4 dias após a lua cheia não são muito favoráveis, pois a lua está começando a minguar. Até ela chegar na lua nova, temos um período mais denso, principalmente no que diz respeito às emoções. Então, o convite que nós fazemos também àqueles que quiserem experimentar o conhecimento védico é entender os dias da lua e começar a perceber como estão suas emoções depois da lua cheia, ou da lua nova até o plenilúnio, até Purnima, em sânscrito. Então, a observação dos titis é um dos componentes fundamentais do Panchanga, um calendário védico utilizado para escolher momentos favoráveis para a realização de rituais, atividades, casamentos, negócios, etc. O uso desse Panchanga é uma das principais características da astrologia indiana original. O primeiro passo na cultura védica para compreendermos a influência dos astros é compreender a influência da Lua. A própria Era de Ferro, segundo os sábios, ocorre numa relação entre Rahu, entre o nódo lunar norte, e a Lua, segundo alguns textos. Existem outras questões relativas também ao ciclo cósmico, na verdade. Não é que Kali Yuga começa porque de repente a Lua entra numa determinada posição. Kali Yuga começa num ciclo determinado, estruturado, como nós explicamos no curso A Estrutura do Tempo e do Espaço, um curso que eu aconselho a todos. Recentemente eu perguntei a um dos alunos do grupo Ciência Milenar Indiana, que participa das nossas atividades, qual foi o curso mais bonito até agora. Ele falou, esse do Tempo e do Espaço com a reencarnação no cósmico. Foi o que eu fiquei mais impressionado, ele disse. E eu acho que ele é fundamental, senão nós não teríamos feito ele também, né? Muito bem. Então, na astrologia védica existem as mansões ou as estrelas lunares, também denominadas nakshatras. Existem 27 nakshatras. Elas são as esposas do semideus da lua. Nós poderíamos explicar isso do ponto de vista filosófico, mas temos muitas coisas a dizer ainda. Então, assim como o Sol passa aproximadamente um mês em cada signo, a Lua também permanece aproximadamente um dia em cada constelação ou mansão lunar, o que corresponde a esse mês lunar de 30 dias. Então, é por isso que, por exemplo, a cultura védica vai dizer que de 2 em 2 anos existe um mês lunar extra chamado Purushottama, porque o mês da Lua é mais curto do que o mês do Sol. O mês do Sol, às vezes, tem 31 dias. De certa forma, as nakshatras representam a nossa jornada desde o momento do nascimento até o momento da morte, dizem os sábios e os manuscritos. Então, essa nakshatra vai se transformando. Tem 2 fatores que influem. O titi, ou seja, a relação da Lua com ela mesma, se ela está crescendo ou minguando, ok? E aonde ela está em relação às estrelas que a
envolvem, que se relacionam com a Lua. Então, essa é a questão que nós vamos aprendendo a observar para compreender esta posição da Lua no cosmos e em relação à posição da Lua no momento do nosso nascimento. Né? Então, a nakshatra que a Lua do nativo está posicionada quando ele nasce, né? Ou seja, esse signo lunar onde a Lua está no momento que ele nasce é chamado de Janma Nakshatra, a estrela do nascimento lunar, que vai influenciar o nativo, o indivíduo, e o poder inerente à consciência ou ao caráter de cada um de nós. Então, o poder da nossa consciência e o nosso caráter é influenciado por essa constelação, por essa mansão lunar, melhor dizendo, por essa estrela, pelas estrelas que estão relacionadas à Lua naquele determinado titi. Dá para entender isso? Então ela vai se movendo assim como o Sol, só que o Sol vai se mover durante 12 meses. Não é? A Lua vai se mover de grau uma vez por dia, ela é muito mais rápida. É por isso que a influência da Lua é a primeira a ser estudada, pois ela é a que mais interfere no caráter emocional dos indivíduos, dos seres humanos. Fica claro? Então, por exemplo, se a Lua estiver aflita, numa posição ruim no mapa, o nativo desfrutará de pouco sucesso em relação aos assuntos da nakshatra em questão. Dá para entender isso? Não é que se a Lua estiver aflita, a pessoa vai ter problemas por todos os aspectos da vida. Não. São os aspectos relativos àquela estrela lunar, aos aspectos que aquela estrela lunar determina. Tal pessoa vai ter mais dificuldade em enfrentá-los. Isso vai fazer parte do nó kármico do indivíduo, que nós estudamos também no curso O Mecanismo da Vida, Entenda Como Funciona o Karma, que também está disponível online. Então vamos convidar vocês, aqueles que não fizeram os cursos ao vivo, a fazê-los no Hotmart. Muito bem. Então, as nakshatras podem ser utilizadas para auxiliar na escolha de um momento abençoado para iniciar os nossos empreendimentos. Então, aqueles que quiserem, por exemplo, começar alguma coisa, podem falar com o Departamento de Astrologia do Ciência Milenar Indiana, e na consulta perguntar quando eu devo começar tal empreendimento, qual é o dia melhor neste ano, para eu entender isso. Eu vou pedir até para o departamento fazer para mim isso, e vocês poderiam também acessar, quem sabe a gente publique isso. Seria uma boa ideia. Um mapa do ano onde tem Mercúrio retrógrado, que é sempre muito importante saber para se programar, né? E como funciona esse jogo das quinzenas lunares, para que a gente possa visualizar este ritmo. Vou pedir que isso seja publicado também no Ciência Milenar Indiana, em alguma das nossas páginas, ou talvez na área de membros, pois nós estamos, a partir de setembro, transportando algumas atividades do Departamento de Astrologia para essa área de membros, porque o canal aberto vai ficar dedicado somente a explicar o Bhagavad Gita e o processo devocional, enquanto aquilo que é extremamente avançado do ponto de vista espiritual e pode causar, às vezes, um choque, um impacto na mente daqueles que estão chegando agora no canal, vai entrar para a área de membros, e as questões relativas às previsões astrológicas também. O boletim vai continuar aberto, né? Mas algumas coisas vão passar para este outro lado, pois nós estamos organizando melhor o Ciência Milenar Indiana, que precisa, além de sobreviver, manter as suas atividades, né? Nós vamos repetir aqui, isso é um fato, né? Todos os membros, os participantes ativos, né, que nos ajudam a fazer acontecer o Ciência Milenar Indiana, somos, pois eu sou um deles, voluntários. Ninguém lucra com o Ciência Milenar Indiana. Que isso fique claro para todos. Muito bem. Então, os nakshatras e os titis estão relacionados com a mente. Vamos fazer uma pequena
estamos recapitulando aqui. Então, o Titi é regido pelo elemento água e por Vênus, a Nakshatra é regida pelo elemento ar e por Saturno. Isso vai ficar mais claro quando fizermos o curso de astrologia. Assim, o Titi mostra o estado da mente, a excitação, o aborrecimento, o nervosismo, o medo, enquanto a Nakshatra vai mostrar se a mente vai superar isso ou não, se a mente vai experimentar algo agradável ou desagradável em relação àquela emoção que o Titi está propondo. Então há um jogo entre essas duas fases do tempo, essas duas expressões simultâneas do tempo, o Titi e o Nakshatra. Enquanto um nos sugere um tipo de emoção, o outro nos sugere sofrimento ou prazer em relação àquela emoção. E assim vai funcionando a engrenagem que movimenta o avanço da consciência ou até a involução de alguns indivíduos que se recusam a entender o significado dos testes cotidianos a que nós somos submetidos por desejo da inteligência infinita do Senhor Deus. Certo? Então, por fim, nós não podemos deixar de falar brevemente dos eclipses. Nós vamos entender que os eclipses representam momentos inauspiciosos, negativos, momentos inauspiciosos e negativos. Nós teremos em breve um eclipse lunar, e já é possível perceber uma certa tensão ao nosso redor em relação a isso, principalmente no âmbito sociopolítico. Os eclipses afetam a humanidade como um todo. Então nós vemos mudanças sociais ocorrendo em função dos eclipses. Para saber mais sobre essa temporada de eclipses que está se aproximando, convido todos a participar da aula sobre previsões astrológicas, que será publicada no dia 11 de setembro de 2024 na nossa área de membros do canal do CMI do YouTube, e nós vamos antecipar que vamos falar do segundo semestre de 2024 e de 2025, e que as notícias não são tão boas como nós gostaríamos que fossem do ponto de vista sociopolítico mundial. E é também esse um dos motivos pelos quais nós decidimos colocar esta aula na área de membros, pois não queremos gigantescas polêmicas sociais envolvidas a um canal, o Ciência Milenar Indiana Aberto, que é dedicado exclusivamente à compreensão do processo espiritual descrito no Bhagavad Gita por Krishna, certo? Então, essas questões mais polêmicas, estes terremotos que se anunciam, vão ser explicados na área de membros. Aproveitamos também a live para falar do novo departamento de astrologia do Ciência Milenar Indiana. Nós temos agora o auxílio de uma astróloga extremamente qualificada, que tem atendido o público com previsões extremamente acuradas e profundas. Nós convidamos os interessados a experimentar o poder de raio-x, de raio ultravioleta, de raio laser, de raio de trovão, da astrologia indiana ancestral. Segundo ela, por exemplo, há um erro de cálculo nos mapas ocidentais. Recentemente, um dos alunos do Ciência Milenar Indiana, que estava conversando com um astrólogo ocidental, me relatou o seguinte diálogo. Ele disse, pois é, eu estava falando com esse astrólogo, e disse para ele, mas a astrologia indiana é muito mais precisa. E esse astrólogo é um astrólogo ocidental. Ele falou, eu sei, eu faço para mim o mapa, mas eu vendo o ocidental porque eu ganho mais dinheiro com isso. Não foi? Esse aluno está aqui me ajudando a fazer a live. Muito obrigado. Então, é mais ou menos assim. As pessoas sabem que existe uma limitação em relação à astrologia ocidental. Por exemplo, recentemente eu estava falando sobre revolução solar. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ou seja, você passa o aniversário numa determinada cidade e você ajeita o karma indo para lá, pois os planetas vão estar melhor alinhados naquela latitude e longitude do que aqui. Só que, mais cedo ou mais tarde, o elástico do karma que você puxou para cá vai soltar, ele vai bater de volta. Não tem como você fugir assim, tentando trapacear o karma, pegando um avião para, sei lá, Abu Dhabi ou para Nova Delhi. Porque, na verdade, você vai conseguir talvez um ano mais calmo,
Mas se você para de viajar, uma hora a conta chega, porque o karma não é um brinquedo. Nós não podemos burlar o karma, nós precisamos crescer enfrentando os obstáculos que Deus nos manda através do karma, certo? E não tentar trapacear para sermos sempre felizes quando nós aprendemos no obstáculo e na facilidade, nós aprendemos na felicidade e na dor. É assim que funciona a nossa evolução. Nós gostaríamos de viver num filme, numa comédia, onde só damos risada e só acontecimentos engraçados e divertidos acontecem o tempo todo. Mas a realidade não é assim estruturalmente. E a astrologia é uma ciência e não meramente um brinquedo. Muito bem. Então, convidamos também a todos a participar das nossas campanhas. Quem quiser pode participar desta campanha que estamos fazendo para a construção de uma escola na Índia para crianças carentes que receberão instrução e instrução védica, instrução ligada ao conhecimento das escrituras. Então é um projeto extremamente abençoado. Nós estamos também nas últimas semanas, a revisão do livro Energia Vulcânica terminou, ele é a biografia de um grande santo, conta a trajetória de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, aprendendo a vida espiritual com seu mestre, que era ninguém menos do que o Jagat Guru, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, aquele que é considerado o guru do universo inteiro. Isso significa Jagat Guru em sânscrito, o mestre deste universo inteiro. Aquele que leva as almas até o Avatar dourado, que por sua vez as encaminha até o divino casal, Shri Shri Radha Krishna, as potências masculina e feminina do absoluto Senhor Deus. Então, tem um dos primeiros capítulos, que é um dos meus preferidos, é o momento em que ele encontra o mestre espiritual dele. Então, o jovem mestre Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj atravessa o Ganges, vai até a ilha de Navadvipa, caminha pela ilha e encontra aberto o templo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, no meio de um lindo festival no qual ele cruza e vai conversar com aquele que será o seu mestre espiritual pela primeira vez. O diálogo é fantástico e todo o livro é assim, nos mostrando o passo a passo da vida deste grande mestre espiritual, de uma alma que alcançou a perfeição, não de um falso mestre, como infelizmente existem muitos. E a gente aprende a cada linha. O livro é descrito numa linguagem fácil, nós colocamos algumas notas para explicar algumas passagens que são mais avançadas, ele pode ser lido por qualquer pessoa que já esteja assistindo às aulas do Ciência Milenar Indiana, e vai levá-los a compreender o que é a perfeição ética na prática, dia a dia, na vida de um grande santo, de uma alma que alcançou a perfeição espiritual e o serviço a Shri Shri Radha Krishna. Na verdade, nós devemos considerar os grandes santos como almas que descem ao mundo material para nos ajudar. Porém, esta perspectiva, a perspectiva de entendermos que eles também têm um passatempo humano, nos convida a aperfeiçoarmos o nosso caráter, o nosso comportamento. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do livro. Além de poder participar, estamos nas últimas semanas para a doação da publicação deste livro e da campanha para essa escola que vai ser feita na Índia, nós também convidamos a todos a entrar na área de membros. É só clicar em Seja Membro, embaixo dos vídeos do Ciência Milenar Indiana, e seguir as instruções do YouTube. Você pode participar com cifras que são absolutamente simbólicas, a menor delas é R$14, e assim você ajuda a manter o Ciência Milenar Indiana acontecendo. Nós temos gastos com transmissão, com computador, com isso e com aquilo. Vou repetir que todos nós somos voluntários, que ninguém está lucrando com essa atividade intensa que nós exercemos dia a dia para difundir este conhecimento a todos vocês, com todo o nosso carinho, com toda a nossa seriedade, com todo o nosso cientificismo e transparência. Eu agradeço a todos pela presença, pela companhia,
e peço que mantenham-se conectados conosco, que escrevam seus comentários, mandem suas perguntas e participem das nossas atividades, pois assim nós mantemos essa conexão ativa com o conhecimento eterno, com as palavras de Krishna, com os ensinamentos do Bhagavad Gita e da sucessão discipular. Vou pronunciar agora o mantra que presta reverência aos pés de lótus dos santos que mantiveram aceso este conhecimento no curso dos séculos, dos milênios. E a seguir, saudar o Avatar adorado e as potências do infinito. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.